Glória a Deus. Meus queridos irmãos, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos grato a Deus por estarmos nesta tarde na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos exaltarmos ao nome que é sobre todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus. Já temos sentido a sua presença de forma poderosa aqui nesta manhã, nesta tarde, ouvindo a sua voz através dos louvores, e já temos nos regozijado. Eu mesmo estou alegre e grato e sentindo a presença do Senhor aqui nesta tarde. Quanto está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus pela oportunidade, como já foi falado, agradecendo a Deus pelo nosso pastor, pela confiança de poder estar aqui nesta tarde com a igreja do Senhor, trazendo uma rápida saudação da palavra do Senhor Jesus. Desde já rogamos a Deus, ao nosso favor, a oração da igreja, para que os irmãos continuem orando a Deus por nós, para que o Senhor, Ele nos conceda uma palavra. Se assim não for, nós não podemos falar nada, se na verdade o Senhor não nos conceder a oportunidade de estarmos falando a sua bendita palavra. Iremos estarmos prosseguindo com a lição de número 6. Nesta tarde, os irmãos que trouxe a lição e o tema deste simpósio, aqui de número 6, nos fala sobre o propósito de vencer os combates espirituais. O versículo-chave ao qual o comentarista bíblico nos traz nesta tarde se encontra no livro de Daniel, o capítulo de número 10, versículo de número 19. Vamos ler, meus irmãos. Daniel, o capítulo 10, verso 19. Dez, 19, Daniel, e assim nos diz: e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Quantos dizem amém, irmãos? E aqui vemos, irmão, diante desse texto, desta narrativa bíblica, quando aqui o Senhor falando com o profeta Daniel, vemos que o Senhor queria poder estar tratando algo ali com o profeta, e aqui a palavra nos diz que o Senhor fala com Daniel neste instante e disse, não temas, homem. E o Senhor aqui usa uma expressão de uma grande colocação, dizendo, homem muito desejado. E seja desejado, Pai seja contigo, salve a paz ali com Daniel. E disse a Daniel, anima-te, encorajando o profeta ali naquele instante. E mais na frente o Senhor ainda fala, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortastes. E vemos que Daniel recebe esta palavra aqui da parte do Senhor ao seu coração, neste texto bíblico, quando de certa feita vemos o servo do Senhor podendo estar passando por muitos os momentos de sua caminhada, podemos lembrar de forma espiritual. E aqui chegando a palavra do Senhor para o profeta Daniel, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor traz esta palavra para Daniel, podendo em si trazer uma fala de encorajamento, de exortação para o profeta, para que em si, no momento, ele pudesse estar se confortando através da palavra do Senhor.
E é muito bom poder estar, na verdade, ouvindo, irmãos, a palavra do Senhor, quando nos dá certos momentos em nossas vidas de estarmos passando por alguma dificuldade, por algum momento, enfrentando algumas dificuldades. E aqui vemos que, na verdade, o Senhor se apresenta ao profeta, ali, na verdade, encorajando o profeta para que o profeta pudesse estar se animando através daquela poderosa palavra. E o comentarista bíblico aqui, na introdução, na página de número 40, se os irmãos puderem ler conosco, nos diz a palavra do Senhor. Daniel recebeu uma revelação do Senhor, relatada nos capítulos 11 e 12 do seu livro. A visão foi acompanhada de uma intensa batalha espiritual, de ataques diretos de Satanás ao servo do Senhor. Esse episódio pode ser classificado como o apóstolo Paulo descreve o dia mau em Efésios, o capítulo de número 6, o verso 3. Isso é o ataque específico pessoal, dirigido, personalizado e proposital, e ofensiva do inimigo. Não era algo novo da vida do profeta, acostumado a embates em suas trajetórias cristãs. Porém, esse combate foi contra seres espirituais, diabólicos. Daniel ficou entre as tropas divinas e as hostes do mal. Assim estamos nós lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo ainda descrevendo no capítulo 6, o verso 12, e aqui o comentarista nos diz: esta lição nos fará atentar uma vez mais para essa realidade espiritual, estimulará a nossa fé no propósito de vencer as guerras que Deus nos confiou para nós guerrearmos. E Daniel aqui, vemos nesta passagem bíblica, nesse texto, que, na verdade, ele estava passando por um momento de grandes ataques. E os irmãos sabem que o comentarista bíblico nos faz menção de entender que não era apenas, irmãos, coisas simples, mas nos diz o comentarista bíblico que era algo pessoal, que estava sendo atraído contra a vida do servo do Senhor, de Daniel. Era uma personalidade proposital e ofensiva do inimigo. Não era algo novo na vida do profeta, podemos ver que, como diz aqui o comentarista, mas era batalha essa que nos diz o comentarista que foi contra os seres espirituais e diabólicos. Daniel ficou entre as tropas divinas e as hostes do mal ali naquele instante, ou mesmo guerreando a sua guerra, o seu momento, para que pudesse em si, na verdade, vencer os momentos que lhe sobrevinham. Como vemos aqui o comentarista lembrar que não era fácil para Daniel poder estar nesta ocasião. Às vezes seja fácil para um cristão, uma pessoa poder vencer qualquer tipo de luta, qualquer tipo de batalha, de afronta, mas vemos que a luta aqui que Daniel estava passando, enfrentando, era, na verdade, uma luta espiritual com os seres celestiais. E aqui nos diz mais o comentarista bíblico, ainda na introdução, irmãos, que ele lutava contra os principados.
e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É bem verdade que vinha muito ataque sobre a vida do homem de Deus, de Daniel. Mas Daniel estava ali sendo guiado por Deus, dirigido pelo Senhor, para que através de uma realidade espiritual e fosse estimulada a vida dele através da fé, no propósito de vencer guerras que Deus confiou a Daniel para que ele pudesse estar guerreando ali naquele instante. Às vezes nos sobrevêm tantas as dificuldades, como já lembramos aos irmãos, e aqui Daniel era um que em si já passava por esses momentos de afronta. Eram guerras, eram lutas contra as hostes da maldade que vinha, irmãos, para tentar, na verdade, tirar o servo do Senhor do lugar em que o Senhor tinha o colocado. E quantas vezes, na verdade, o crente, ele não é tentado, às vezes não por algo que na verdade lhe atrai, por algo que lhe venha atrair a si através da sua visão, pessoalmente. Mas nos diz o texto sagrado que aqui com Daniel foi com algo diferente. Ele estava lutando contra as hostes e potestades. E nos diz o comentarista bíblico que ele estava lutando contra as hostes do mal, do maligno, do inimigo das nossas almas, que por muitas vezes, irmãos, tenta, na verdade, querer fazer com que, na verdade, nós possamos estar parando, dificultando na caminhada que um dia foi confiada, que o Senhor confiou a cada um de nós. E aqui o comentarista bíblico, no primeiro ponto do tema da lição, nos diz a realidade do conflito espiritual. Estava passando por um momento espiritual. Era a luta de espíritos, como podemos assim lembrar, por hostes, por demônios, que por uma vez queria realmente chegar diante da vida do homem de Deus, de Daniel, para querer, na verdade, quem sabe, atrapalhar, como já lembramos, embaraçar a caminhada de Daniel, para que Daniel não pudesse estar seguindo mais adiante. O comentarista bíblico aqui no primeiro ponto da lição nos diz, é a realidade do conflito espiritual. Daniel, capítulo de número 10, abra vossas Bíblias, o versículo de número 13, Daniel, capítulo 10, verso 13, o comentarista bíblico nos diz, porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Versículo 14 nos diz, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Quantos dizem amém, irmãos? E veja que Daniel, quando ali recebe esta palavra da parte de Deus, o anjo do Senhor chega até a Daniel, fazendo ele, na verdade, entender o que é que estava ali acontecendo. Imagine só a pessoa poder ter um momento de estar na presença de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, se esforçando, orando, e, na verdade, com um objetivo, primeiramente, de poder agradar a Deus, e também poder, no momento de poder realmente estar recebendo algo da parte do Senhor Jesus. Ouvindo a sua voz, ouvindo as suas
orientações, as instruções de vida que sejam da parte de Deus, trazida para seu servo. Todo crente é o prazer, desejo de todo crente que serve ao Senhor, não tão somente servir a Deus, mas também estar agradando a Deus e também poder estar recebendo as instruções, as orientações que realmente são dadas através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Daniel, nesse texto, nos diz que o anjo, quando chega ali a Daniel, o comentarista aqui no primeiro tópico da lição, que fala sobre a realidade do conflito espiritual. E o comentarista aqui nos diz, irmãos, e a revelação do anjo do Senhor a Daniel esclareceu o motivo do impedimento de sua resposta. O anjo chega ali para Daniel, e lembrando a Daniel qual seria o que realmente trazia o ponto em que, na verdade, Daniel não estava tendo respostas das suas orações. Imagine uma pessoa poder buscar, como já falamos, poder estar em comunhão com Deus, e o desejo, o propósito divino da vida de uma pessoa é poder, na verdade, estar recebendo algo de Deus, ouvir algo do Senhor. E quem sabe chega o momento, se dá a ocasião de às vezes o crente poder ir mais adiante com Deus, perguntar a Deus se na verdade se está acontecendo algo mal em sua vida, perguntar a Deus se na verdade ele está em falta com Deus, ou que na verdade o que precisa, o que falta, para que Deus na verdade possa estar se manifestando, trazendo uma resposta das vossas orações. E aqui vemos que na verdade Daniel não tinha a sua resposta há longos dias, porque estava ele orando, buscando, se apresentando a Deus, pagando o preço, quem sabe, jejuando, consagrando, descendo pelas madrugadas, um homem fiel a Deus. E aqui vemos que a sua oração ela estava sendo interrompida de chegar até o trono de Deus. E Daniel, porém, não sabia do que estava acontecendo. Mas ali o Senhor começa a revelar ao seu servo, através do anjo, porque Deus, Ele realmente quando quer tratar assim para com seus filhos, Deus, Ele não esconde nada, irmãos. Glória a Deus. Ele começa em si, na verdade, está revelando o oculto, as coisas escondidas, seja ela boa, seja ela ruim, Deus, Ele trata de poder estar revelando algo para os seus filhos. E Deus não deixa ninguém enganado. Deus não deixa de falar com a sua igreja. Deus não deixa de falar com os crentes. Deus não deixa de poder estar lhe trazendo um assunto. Deus não deixa de tratar como de maneira particular. E vemos aqui na verdade que o anjo do Senhor apresenta-se ali ao profeta Daniel. E Daniel começa a escutar. E o comentarista mais adiante nos diz, um ser maligno de ter se interpor entre ele e o profeta. A batalha espiritual não é uma quimera, mas uma teoria, uma matéria teológica ou uma narrativa religiosa. Vejam só, ela é real e está acontecendo agora. Veja algumas características da guerra espiritual enfrentada pelo crente. O crente enfrenta muita coisa, e aqui o comentarista nos diz, uma guerra constante. A palavra é verdadeira, é tratada a uma guerra prolongada. Daniel capítulo 1, o versículo de número 1. Nós vamos ler, meus irmãos, Daniel, o capítulo 10, versículo 1, nos diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltsazar. E a palavra era verdadeira,
envolvia grandes conflitos, e ele entendeu esta palavra e tinha entendido ali da visão que o Senhor estava lhe apresentando. Veja que o Senhor apresentando a Daniel através das guerras, e em outras versões, o comentarista que nos diz da Bíblia, encontramos expressões similares, grandes conflitos, grandes guerras, tempos de guerra e grandes lutas. Vejam que a guerra que vem diante da vida do crente são momentos que, porém, na verdade, marcam momento histórico na vida do cristão. Tem guerras que chegam na vida do cristão que lhe traem uma grande experiência. Tem conflitos que também lhe traem uma grande experiência em sua vida. Tem batalhas que também lhe traem grandes experiências na sua vida, espiritualmente falando. Tem lutas que por muitas vezes nos chegam na vida de cada um de nós, para às vezes nos treinarmos, nos trazermos, nos deixarmos melhor diante da presença do Senhor, porque tem momentos às vezes que crente que serve a Deus, que está na casa do Senhor, ele precisa às vezes de ter a sua experiência para com Deus. E às vezes são experiências que às vezes marcam momentos históricos na vida do cristão. E esse cristão, quando está com o coração voltado à presença do Senhor, quando ele está, irmãos, com a mente voltada à presença do Senhor, estes conflitos, estes momentos, estas batalhas, até que na verdade tenta mexer com o senso psicológico, materialmente falando, mas também chegando a um vínculo espiritual, faz com que realmente ele possa ser mais crente na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente sem luta, ele não chega na presença de Deus. O crente sem guerra, ele não chega na presença de Deus. O crente sem batalha, ele não chega na presença de Deus. Por muitas vezes lhe sobrecai momentos de guerra e momentos de luta e momentos de batalha na vida do cristão. E aí ele vai chegando, vai se apresentando a Deus, vai se organizando, ele vai se acertando, ele vai crescendo, ele vai vendo os pontos em sua vida, onde na verdade precisa, por muitas vezes, melhorar diante da presença do Senhor. Mas aqui o texto nos diz mais adiante que a realidade do conflito espiritual, alternativa B do primeiro ponto, nos diz a realidade de guerras espirituais no Antigo Testamento. O Senhor deixou registrado em sua palavra, ou ataques do inimigo. Outra situação, vemos aqui o patriarca Jó poder passar por grandes momentos. Daniel, os irmãos sabem que ali Jó passava por um momento desagradável em sua vida. Mas Jó foi passando, Jó foi enfrentando, Jó foi vencendo. E chegou o momento que realmente o Senhor lembrou de Jó, quando Jó estava parado. Foi isso? Quando Jó estava orando. Foi preciso Jó passar pelos momentos, e na ocasião que Jó estava orando, o Senhor chega e se apresenta a Jó para poder mudar o cativeiro que Jó tinha passado. Jó enfrentou batalha, enfrentou perca, enfrentou danos. Irmãos, por muitas vezes não é fácil. Enfrentar uma dor de dentro é fácil, tem remédio. Uma dor de cabeça tem remédio. Uma cara feia, se existem soluções. Mas quando na verdade enfrentamos situações diversas, espiritualmente falando, conflitos espirituais, batalhas espirituais, onde não podemos ir até lá.
E Jó, ele passou por esses momentos. Teve percas, teve danos, e veio sobre Jó o momento, perdendo a saúde. Aleluia. E chegaram a Jó e disseram: confessa o teu pecado. Não é assim? Às vezes tem momentos que estamos passando pela batalha espiritual, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém entende. E às vezes diz: está acontecendo isso com ele porque está desse jeito. Está acontecendo isso com ela porque está desse jeito. E começa em inúmeras acusações, e em inúmeras palavras de desconforto, desagradáveis, por muitas vezes até tentando tirar um pouco de fé que resta no coração dele ou no coração dela. Mas Jó, passando pelos momentos mais difíceis em sua vida, nos diz a Bíblia que Jó disse: Deus. Ele não disse eu. Ele não disse eu consegui pela minha família, pela minha estrutura o que eu tinha. Ele disse Deus. Ele disse Deus me deu. Deus tomou, tirou, permitiu. E ele abre a boca e diz assim: bendito seja o nome do Senhor. É fácil, irmãos? É fácil enfrentar esse momento? E Daniel estava passando um momento de difícil dificuldade. E o texto aqui nos diz ainda: e outros servos seus da Babilônia, espiritualmente falando, que atentamos a uma luta épica contra Satanás, seus anjos e contra as potestades que anteriormente o dominava. Era a batalha que Daniel estava enfrentando. Era o momento que Jó, aqui como referência que o escritor bíblico nos traz, estava enfrentando. Alternativa B nos diz ainda, página 41, a batalha espiritual revelada por Jesus. Nas páginas do Antigo Testamento, os santos homens de Deus nos alertam sobre essa realidade. E o próprio Senhor Jesus revelou aos seus discípulos o conflito que ali eles poderiam enfrentar. Sabemos que somos chamados, e talvez muito pensa que a vida do cristão, a vida do crente, é apenas só lazer, só gozo, é só alegria. Aleluia. Também tem momentos que nós passamos também por lágrimas, por tristezas, por percas, por dores, por angústia, por momentos desagradáveis, que às vezes queremos voltar para mudar a página da nossa vida, pelo momento que às vezes enfrentamos. Mas Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflição. No mundo tereis momentos, dificuldades. Mas ele disse: eu venci. Eu venci. Eu venci. Glória a Deus. E se Jesus venceu, ele disse: nós também vamos vencer. Glória a Deus. O ponto 1 da alternativa B nos diz: e disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. O escritor Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Jesus ensina que lutamos contra Satanás quando realizamos a sua obra. Está ao lado do Senhor, está lutando contra o reino das trevas. No momento em que nós, irmãos, nos despertamos, nos disponibilizamos para estarmos na casa do Senhor, servindo a Ele, eis aí o momento que já está realmente travada uma batalha e uma luta.
E esta batalha, esta luta, como já lembramos, muitas vezes ela não chega de maneira pequena para você ver, para você entender, para você compreender, para você mandar, para você controlar, para você fugir. Não! Ela chega de maneira sutil, de forma que você não espera. É um ataque, é uma luta, é uma guerra, de maneira que você não espera, vem lhe atacar. E o Senhor disse que viu o adversário das nossas almas. Glória a Deus. E aqui nos diz ainda o texto, alternativa B, página 41, número 2, nos diz: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo. E aqui nos diz a palavra que o Senhor lembra ali, irmãos, que o inimigo pediu para cirandar ali com o seu servo, e o Senhor realmente não permitiu, rogou ao Pai ali, para que realmente o inimigo não tocasse ali em Simão. O Senhor estava acompanhando o seu servo, quem sabe, não sabia o que poderia lhe sobrevir ali naquele momento, mas nos diz a Bíblia que o Senhor, ele rogou ao Pai para que o inimigo não pudesse cirandar ali com Simão. E quantas vezes, irmãos, o inimigo tenta às vezes cirandar conosco, nos tirar da presença de Deus, nos levar para um lado, nos levar para o outro lado, como uma peneira, não é? Nos jogar, nos dominar, nos controlar. Mas o Senhor não permite. O Senhor não permitiu que Simão ele fosse tocado pelo inimigo das nossas almas, porque o Senhor estava velando ali sobre a vida de Simão. E eu quero dizer nesta tarde aos irmãos que o nosso Deus, o Deus que estava velando por Simão, Ele também está velando por nossas vidas aqui nesta tarde. Glória a Deus. Se assim não fosse, irmãos, nós não estaríamos aqui neste dia. Contra as lutas, contra as batalhas, contra as guerras, veio sobre ti para que você não pudesse chegar até aqui. Para que você não pudesse estar servindo ao Senhor. Para que você não pudesse estar na casa de Deus, cantando, glorificando, exaltando, dizendo que Ele é grande, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele intercedeu ao Pai, dizendo: eu não vou deixar Satanás cirandar na vida da igreja que está aqui em Araçoiaba. Ele disse: eu não vou deixar. O Senhor não vai deixar. Quantos crêem nesta tarde? Aleluia. A guerra está travada, a batalha está travada, mas o Senhor não vai deixar o inimigo das nossas almas ele cirandar contigo, crente. Nem vai te levar para lá, nem vai te levar para cá, e nem vai cirandar contigo, porque o Senhor, Ele já tem rogado ao Pai, ao teu favor. Muitas batalhas que por muitas vezes você enfrenta, e o inimigo sabe os pontos de batalhas que pode estar tocando em um crente, irmãos. Pontos frágeis, pontos inesperáveis, pontos que na verdade às vezes nós não esperamos, mas chega através da batalha espiritualmente falando. E Jó ele não esperava, mas chegou as notícias para Jó. Aleluia. Chegou o recado para Jó: teus filhos morreram. Veio um vento e a tempestade e teu filho morreu. Isto é uma batalha espiritual. Teus gados, tuas fazendas foram todas perdidas. Isto é uma luta, uma batalha espiritual. Glória a Deus.
Jó não sabia que estas coisas iriam acontecer. Quem sabe você esteja num tempo como este, sem esperar, as coisas vai chegando. Sem imaginar, as coisas vai acontecendo. E quando menos espera, você fica em um tom de alvoroço, mediante a dificuldade que lhe está acontecendo, e você pergunta: onde é que está Deus? Mas o Senhor está te vendo e vai te ajudar a você vencer. Glória a Deus. Um conflito, irmãos, abrangente, onde acontece a batalha espiritual, ela está sendo travada em nossos lares. Às vezes acontece um momento de batalha, que nós temos que lutar, que nós temos que enfrentar momentos de batalhas, de conflito, às vezes dentro de casa. É como podemos observar, lutar contra a nossa própria natureza. E que às vezes estamos numa batalha com momentos que às vezes não nos agrada, não nos satisfaz, não completa o nosso ego. E nós queremos, na verdade, por muitas vezes, controlar, resolver, dar um basta, tomar uma decisão. E isto, na verdade, é uma batalha abrangente que às vezes chega em nossas vidas. E o comentarista diz que batalha aqui contra o cônjuge. O homem com a mulher com o homem. Momento de dificuldade que às vezes os casais também, eles também enfrentam. Noites escuras, discórdias, opções, querer, proteções. Quero aqui expor a sugestão a um exemplo. Pais que têm filho, que têm família, não queira me responder, mas é difícil ou não é, irmãos? Eu não vi. É difícil ou não é, irmãos? É difícil. Quem é pai sabe. Quem é mãe sabe que por muitas vezes o sangue corre nas veias. A natureza adâmica, ela tenta às vezes nos controlar, nos remeter a tomar às vezes alguma postura, alguma iniciativa, aleluia, mas às vezes são ataques. O escritor bíblico nos diz que são armas carnais, que às vezes chegam entre nós para querer nos usar para determinada situação. E a gente tem que saber se dar com estas armas. O escritor bíblico ainda fala: filhos, é uma batalha, é uma realidade de um conflito espiritual. Quantas vezes tem filhos que batem os pés e se decidem assim sobre a sua postura, sobre as suas decisões, sobre as suas atitudes, sobre as suas maneiras de, às vezes, de se inteirar. Mas ele é filho, você é pai. Isto quer dizer, conflitos, é uma realidade de um conflito espiritual na vida de um crente. E muitas vezes ele tem que suportar. Ele tem que tomar o cálice, como quer dizer, um cálice que muitas vezes amarga, que dói, que não preenche, que não sacia, mas às vezes é luta e guerra e batalha. Mas o Senhor, Ele vai nos ajudar a nós vencermos esta batalha. Diga amém nesta tarde. Ele vai nos ajudar. E o comentarista bíblico ainda diz aqui, familiares, irmãos, familiares. Tem momentos às vezes que a gente enfrenta a batalha, dura batalha, dura dificuldade às vezes com família. Conflitos, guerras. Se você não tiver com a direção de Deus, com a proteção do Senhor,
no momento do conflito, no momento da batalha, no momento da guerra, você pode perder os céus dentro de poucos segundos. Eu não quero dizer aqui minuto. Eu quero dizer segundos. Pelas decisões, às vezes, mal tomada que às vezes é tomada. Por decisões às vezes duras. E quem sabe por muitas vezes errantes. E às vezes tem decisões que não dá para voltar atrás. Mas o Senhor ajudará as famílias para que possamos vencer estas batalhas. 1.3, página 41 nos diz: uma guerra exaustiva. Parece até que aquela guerra era uma guerra exaustiva, cansativa, para Daniel, mediante a batalha que ele estava enfrentando. Mas nos diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus estava ajudando a Daniel passar pelaquele momento de batalha. Tem momentos às vezes que a luta é tão grande, a dificuldade é tão extensa, que às vezes chega a situação das vezes de lembrarmos por palavras, de dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Mas também tem momentos e ocasião que às vezes estamos tão alimentados, tão abastecidos, tão fortificados, que tem momentos que às vezes nós queremos subir para o céu e pegar os céus com as mãos. Porque tudo está bem. Mas tem momentos que às vezes as lágrimas, ela não correm nos olhos, não saem. Ninguém vê, ninguém percebe. A igreja não entende. Mas o coração ele está rasgado. As lágrimas estão correndo. Uma nuvem de chuva está sendo ativada às vezes no coração do cristão. E ele está caminhando. Ele está trilhando. Ele está seguindo, ninguém percebe, ninguém vê, aleluia. Às vezes ele está sendo atacado, está sendo insultado, está sendo vendido, está sendo desmerecido. Quem sabe até na verdade dentro de casa. Quem sabe até na verdade na vizinhança, quem sabe até na verdade com a família, quem sabe por muitas vezes até na igreja em um conjunto, mas as mãos de Deus nesta tarde, ela vai te ajudar a você vencer as batalhas e conflitos. E por muitas vezes você não tem forças de superar. Porque por muitas vezes as guerras é tão forte, aleluia, aleluia, que alguém bate no portão e você está segurando, aleluia. Quem sabe nesta tarde chegou gente aqui dizendo: ó irmã Mauri, eu vou sair do portão, aleluia, eu não aguento mais, eu vou deixar o inimigo derrubar o portão. Porque a batalha está demais. Eu não aguento. É muito conflito, é muita luta, é muita batalha. Aleluia. Oh, irmão, tem pessoas, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a bênção do Senhor, já tinha saído do portão da porta. Mas Jó 31, 34, ele diz: tema eu. Perante uma grande multidão, o desprezo da família venha sobre mim. Eu me apavoro, eu me calo, mas eu não saio da porta. Não saia da porta. Permaneça na porta. A batalha vai passar. A luta vai passar. A guerra vai passar, a afronta vai passar, o empurra vai passar. Permanece na porta, está chegando o reforço dos céus nesta tarde. E o Senhor vai te ajudar. Não saia da porta, fique na porta. Permaneça na porta.
Porque Jesus, Ele vai mandar reforço. Assim como Ele mandou para Daniel. Daniel estava orando 21 dias. E a resposta não chega. Deus não fala. Aleluia. Mas o Senhor mandou reforço para Daniel. Amém, irmãos? O Senhor está mandando reforço aqui nesta tarde. Tu não estás só. Tu não foste chamado para guerrear só. Assim como Ele chamou Gideão e disse a Gideão: o Senhor é contigo. E Gideão disse: como eu posso ir se o Senhor é comigo? O Senhor disse: vai sozinho, porque eu vou fazer como se tivesse muitos homens e muito exército ao teu lado. Muitas vezes pensamos que estamos só. Muitas vezes pensamos que tudo parou, tudo acabou. E o que nos resta agora é só a ida. E ficando a lembrança e a saudade. Ei, não é assim. Deus tem uma nova história. Deus teve uma história para Daniel. E o anjo começou a descrever para Daniel os detalhes, os parâmetros. E Daniel, através daquela visão, ele foi ouvindo o que Deus queria falar com ele ali naquele momento, dizendo: Daniel, a tua oração não tem chegado, mas ei, uma coisa aí, Daniel, eu estou mandando reforço. Ele vai mandar reforço. Ele sabe que sozinho, não, você não consegue vencer. Aleluia. Sozinho, irmãos, a batalha, glória a Deus. Você é apenas um representante que está ali na batalha. Aleluia, mas o Senhor, nesta tarde, Ele vai te fazer entender que diante de ti existe reforço. Batalha, luta, conflitos está sendo travado e o Senhor, Ele vai te ajudar a você vencer esta batalha como se fosse uma guerra espiritual. Deixa samana suirehai. E quem sabe o inimigo das tuas almas olhando para você, dizendo: como é que ele vai fazer agora? Como é que ela vai fazer agora? Está vindo reforço. Amandia sobre a rama subicai. Xerabá soramana suiricai. O Senhor está mandando reforço. Tirabá saramana sarabacamanai. Está chegando um grande exército, uma grande notícia. Eitaba xaramanacamanai. Vai se alastar sobre os 4 cantos de Araçoiaba. Naman subiaha suriabanai. Marque o dia nesta hora. Marca o dia, está chegando novidade. Uma coisa nova vai acontecer. Aleluia. Ninguém vai impedir o que Deus Ele tem para fazer na vida da igreja. Um grande exército de Deus está chegando.
Namansarabakamanai. E ele só receberá ordem divina. Alguém vai querer mandar, faz assim, e ele só recebe ordem divina. Meca sovria, semite humilhai. Ninguém ensina como ele vai fazer. Ninguém diz como ele vai fazer. Ninguém opta como é que ele tem que fazer. Aleluia! Oh, irmãos! Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso. Ele vai fazer uma coisa tão grande, 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 muito grande, muito grande, grande. Ele vai fazer. E ninguém executará nada para ele. Ninguém dará ordem. Ninguém dará bilhete, mandando para ele como ele deve fazer. Ninguém liga, sobre a reia, sobre a lai. Ninguém manda WhatsApp, não, Senhor. Ele é supremo, Ele é Deus, Ele é soberano. E uma coisa grande vai chegar. Feche os seus olhos nesta tarde. Entenda o que Deus quer fazer contigo nesses últimos dias. Algo que você não entende. São coisas grandes. São coisas que vêm de Deus. O teu vizinho não vai entender. O teu irmão não vai entender. A tua irmã não vai entender. Teu filho não vai entender. Tua filha, teu esposo, tua esposa não vai entender. Porque é coisa grande. Ele vai fazer. 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 Aleluia. Os céus já estão recebendo ordem de Deus. Abba, sobre raia, sobre lai. Ordens espirituais. Ordens divinas. Que só a Ele pertence. Eis aí um grande mistério de Deus. Hoje chegou a Daniel. Existe uma luta, uma batalha tão grande sobre as tuas orações. Existe um ser celestial que está impedindo, Daniel, de tuas orações chegar. Eu estou sentindo algo tão bom, irmão, aqui neste lugar. Através da ótica espiritual, eu estou vendo Deus operar aqui neste lugar. E Daniel,
Vê, irmãos, aquele momento que o Senhor estava tratando com ele. A tua oração. A tua oração. Está sendo impedida de subir ao trono. O Senhor vai desvendar nesta tarde. Glorifique a Ele nesta tarde. Aleluia. Glorifique a Ele nesta tarde. Feche os seus olhos nesta tarde. Feche os seus olhos nesta tarde. Deus, nesta tarde, Deus, eu te apresento a tua igreja. Aleluia, aleluia. Como teus filhos, Senhor. Os teus servos que estão te adorando, te servindo na beleza da tua santidade, Senhor. Faz eles, Senhor, entender através da ótica espiritual nesta tarde. Quantos sonhos, quantos planos, quantos livramentos tu estás dando nesta tarde. Tu és Deus. Faz ele ver, Senhor. Faz ela ver, Senhor, as grandes e ricas bênçãos que tu estás concedendo neste lugar. Deus, nós te apresentamos, Senhor, ao nome do teu Filho amado Jesus. Recebe a cura, recebe a unção, receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, receba, recebe a cura, a cura, a cura, a cura. Recebe a unção, a unção, a unção. A unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, 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 recebe. Agora, agora, agora. Recebe. Unção, 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 unção. Recebe a cura, aleluia. Recebe a unção, unção de ousadia, ousadia, conquista, multiplicação. Ousadia, ousadia, ousadia. Receba, receba ousadia. Receba ousadia, receba autoridade, receba, receba a unção, a unção. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Através da palavra, receba poder espiritual para vencer as batalhas espirituais. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos gratos a Deus.